Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai dar continuidade à seção de planos tangentes, resolvendo um exemplo. Então, lembrando que na videoaula anterior a gente desenvolveu esse teorema 2.6.1, em que a gente supõe que a gente tem uma função de duas variáveis com derivadas parciais contínuas em torno de um certo ponto do domínio. Então, a equação do plano tangente ao gráfico dessa função no ponto correspondente do gráfico, ou seja, aquele ponto de R3 que tem z0 igual a f da função no ponto do domínio, ele tem essa expressão aqui. Esse plano tangente tem essa expressão, essa equação que envolve as derivadas parciais da função do ponto dado do domínio. E no exemplo 2.13, a gente quer determinar a equação do plano tangente ao gráfico da função, a função dada, nesse ponto 2, menos 2, menos 2. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que, nesse exemplo, a gente tem dados os valores de x0 igual a 2, y0 igual a menos 2 e z0 igual a menos 12. Porque nesse teorema, o x0, y0 e z0 é o ponto conhecido do gráfico, que é o ponto de tangência. É o ponto que pertence ao plano e ao gráfico da função, o ponto de tangência. E lembrando que esse valor de z0 ele é igual ao valor da função no ponto dado, que é 2 menos 2. Então, se você substituir 2 menos 2 na expressão que define a f, você vai encontrar o valor menos 2. E se em algum exercício não for dado o valor correspondente de z, você consegue encontrar o valor de z dessa forma, através da f da função do ponto dado do domínio. Bem, então tentem fazer o exercício. Vocês podem pausar o vídeo agora se quiserem. Tentem fazer o exercício e depois vocês podem retornar à videoaula, lembrando que esse exemplo também está lá nas notas de aula resolvido e vocês podem conferir lá também. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa expressão do teorema, certo? Essa função ela tem derivadas parciais contínuas em todo o R2, em particular em torno desse ponto, sem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui essa expressão. Então, o que ela vai fornecer para a gente? Z menos Z0, onde Z0 é a coordenada Z do ponto dado. Aqui a gente tem a derivada parcial em relação a x no ponto dado do gráfico, que é 2 menos 2, que multiplica x menos x0. Então, atenção aqui, tá? Porque x é o que a gente está mantendo como variável na equação do plano tangente. Da mesma forma que a reta y é igual a x mais b, lá em cálculo 1, tem essas variáveis x e y, a equação do plano tangente também vai ter as variáveis z, x e y, certo? Então, aqui, x é o que a gente está mantendo como variável e x0 é a coordenada x do ponto de tangência. Então, se for seguindo na equação, a gente vai ter a derivada parcial em relação a y no ponto do domínio 2 menos 2, que multiplica y menos a coordenada y do ponto de tangência. Então, o que a gente precisa encontrar aqui? A gente precisa encontrar os valores das derivadas parciais. Então, essas derivadas parciais, olhando para a função f, a gente vai ter menos 6x mais 6 para a derivada parcial em relação a x, a derivada dos outros termos é zero. E quando a gente deriva parcialmente em relação a y, a gente tem derivada zero para esses dois termos. E aqui, menos 4y menos 2. Então, a gente consegue encontrar o valor das derivadas parciais no ponto dado, menos 6 e menos 4. Isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Aqui, o que a gente vê no teorema é fx de x0 e y0. Isso aqui é muito diferente de fx de xy. Né? Por quê? Esse lado direito está se referindo à função derivada parcial em relação a x, que é menos 6x mais 6. E esse lado esquerdo está dizendo que a gente tem a derivada parcial em relação a x no ponto dado, que é 2 menos 2. Então, do lado esquerdo, a gente tem menos 6. E uma coisa bem diferente da outra.
A gente vai substituir o valor da derivada parcial no ponto dado nessa expressão do plano tangente. Então, esse valor menos 6 vai multiplicar aqui a conta que a gente vai fazer logo a seguir. Se você substituir a derivada parcial em relação a x como função, isso vai estar errado, certo? Se você substituir aqui menos 6x mais 6 no lugar da derivada parcial em relação a x, esse produto vai gerar um termo x ao quadrado, e o que não vai nem corresponder à equação de um plano de R3. Então tem que ficar bastante atento a essa diferença entre a derivada parcial em relação a x como função e ela como número real já calculado em um ponto do domínio. Mas seguindo em frente agora com a resolução, a gente vai ter z menos 2 igual a derivada parcial em relação a x no ponto dado, que é menos 6, vezes x menos 2, mais a derivada parcial em relação a y, que é menos 4, vezes y mais 2. Então, essa é a equação do plano tangente. Você pode fazer a distributiva nesses dois produtos aqui e reorganizar a equação do jeito que você preferir. Mas é dessa maneira que a gente encontra a equação do plano tangente, através do teorema 2.6.1. E não se esqueçam de ler as notas de aula e revisar todo esse conteúdo que foi visto aqui na videoaula.